Recentemente nós trouxemos o vídeo de unboxing desse cara aqui, que é o Asus ROG Zephyrus M16 versão 2022, e aí naquele vídeo muita gente comentou que seria legal nós trazermos também o ROG Strix, né, que seria o irmão aqui do Zephyrus, sendo que o Strix é mais focado pro game, tem alguns recursos um pouco diferentes, mas não foram só vocês que pensaram isso, porque a Asus também, enquanto vocês comentavam isso, a Asus falava comigo, e então eles sugeriram de enviar também o ROG Strix pra gente poder mostrar aqui no canal pra vocês. Então pessoal, estamos aqui com o Asus ROG Strix G15 versão 2022, né, a versão que foi lançada já faz um tempinho, não é um lançamento tão recente quanto o Zephyrus, mas que ainda assim é um notebook muito interessante aí com recursos novos, né? Só para vocês terem uma noção, aqui nós temos um Ryzen 7 de 6ª geração, nós não tínhamos testado até hoje, é o Ryzen 7 6800H. E é importante falar também que qual é a diferença entre um Asus ROG Strix e um ROG Zephyrus, né? Sendo que todos estão dentro da linha ROG. Pelo que eu sei, a linha ROG tem 3 tipos de notebooks diferentes. Tem um ROG Flow, que é mais voltado ali para produtividade. O ROG Zephyrus, que é o que eu mostrei para vocês, né, semana passada, é um notebook mais voltado para ser premium, ser elegante, né, um notebook mais luxuoso. E também tem o ROG Strix. A linha Strix é a linha mais gamer, né? Aqui eles estão mais preocupados em entregar mais performance. Como eu tinha falado no Zephyrus, a linha Zephyrus, ela te entrega uma performance legal, é um notebook gamer, mas ela também tem que trazer recursos premium ali, notebook mais fino, uma tela refinada. Aqui provavelmente nós teremos coisas premium, porque não é um notebook barato, mas teremos uma performance maior também. Tanto que aqui nós estamos com uma RTX 3060, igual ao do Zephyrus, só que aqui o power dela já é de 140 watts, então uma 3060 mais forte, né? No Zephyrus, só para vocês terem uma noção, é uma 3060 de apenas 120 watts, são 20 watts a menos de power, quanto menos power, menos performance ela entrega. Isso na teoria, né? Aqui é 140, sendo maior até do que o power do Legion 5i, que era 130, Dell G15 também é 130, então teoricamente essa 3060 é a mais forte, que já se passou no canal, nós iremos testar isso, tá? Sem contar outra diferença, que nós temos já uma tela 2K também, temos RGB na carcaça, coisa que não tínhamos aqui no Zephyrus, muita coisa pra gente explorar. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a Asus. Asus, muito obrigado por ter enviado esse monstro aqui pra gente, aliás, mais um monstro, né? E vamos logo pro unboxing, né? Deixa eu só mudar a câmera de lugar pra conhecer o notebook junto com vocês. Lembrando que no dia que tá saindo esse unboxing, provavelmente nós já fizemos uma live conhecendo o Strix, tá? Porque as lives acabam saindo antes dos vídeos, porque o vídeo tem edição e tudo mais. Mas, de qualquer forma, aqui vocês vão ter a experiência de como é que é conhecer o Strix pela primeira vez. Fechou? Não se esqueçam, deixa seu gostei porque isso apoia demais o nosso trabalho. Quem sabe, né? Novamente, a Asus mandou o Strix porque o vídeo do Zephyrus teve uma repercussão muito boa. Então, de repente, se você deixar seu gostei aqui também, de repente eles mandam mais versões pra gente. Mas chega de enrolação, vamos lá. Vamos abrir então esse Asus ROG Strix G15. Bom pessoal, é o seguinte, ó, já estamos aqui com a embalagem do ROG Strix, inclusive uma embalagem muito legal, né? A Asus capricha bastante aqui na embalagem dos notebooks deles. Confesso que a embalagem aqui do ROG Strix não é tão premium quanto a embalagem do Zephyrus, né? Que tinha algumas partes holográficas, mas enfim, é só uma embalagem. Aqui em cima, ó, temos alguns detalhes também, né? A maletinha para você levar. Partes laterais não tem muita coisa, apenas as especificações, e a parte de trás também nada demais, só apenas alguns avisos. É bom informar também que esse notebook ele não está zero de fábrica, tá? Ele já deve ter passado, por exemplo, por outros youtubers, mas pra mim tá zero e eu ainda não abri ele. Fiz questão de conhecer o notebook junto com vocês. Então vamos lá, vamos abrir. Eu vou deixar ele de lado que eu acho que fica mais fácil de vermos, né, o conteúdo interno. E assim como o Zephyrus ou até como o TUF F15, a embalagem é só você vir aqui e puxar a carcaça para cima. Tava presa aqui na alça, mas só de você puxar a embalagem para cima você já tem acesso ao notebook interno. E cara, vocês viram que aqui temos a mesma animação que nós temos lá no Zephyrus, né? Onde o notebook ele é levemente levantado, ó. Conforme você puxa a caixa, o notebook se levanta junto também. E já temos aqui o ROG Strix G15 e ele é bem bonito, hein? Deixa eu puxar ele pra cá. Nossa, e ele é um notebook gigantesco, né? Se comparado com o Zephyrus, que era pequenininho, esse notebook aqui ele é grandão. Tem o tamanho de notebook gamer, tem a bundinha aqui, ó. Já vamos ver se ele é de metal, aparentemente é de metal também. E tô vendo que ele tem aqui uma aparência mais diferentona, hein? Já já a gente para pra ver, mas bem bonito mesmo. Opa, as conexões já estão traseiras aqui, mas calma lá, vamos por partes, né?
que mais nós temos aqui na embalagem? Além do notebook, nós temos apenas alguns manuais. Inclusive, temos aqui um adesivinho. Esse adesivo provavelmente veio colado no touchpad do notebook. Não sei se vai ser necessário colar de volta, tá? Acredito que não. Se estava aqui de lado é porque não iríamos utilizar, porque o touchpad também funciona teoricamente como numpad, né? Como teclado numérico ali. Vamos ver se esse adesivo a gente tem que colar lá ou se pode ficar sem mesmo. Aqui nós temos as fontes, aliás, a fonte, né? A fonte e o cabo. Cara, a fonte é igualzinha à fonte que nós temos no ROG Zephyrus. Pequenininha, 240 watts também. 240 watts, tá legal? Com a mesma entradinha. Cara, eu diria até que são exatamente as mesmas fontes. Não tenho certeza, mas parece muito. E o cabo de força, né? Padrão. Utilizado aí para deixar o notebook ligado na tomada. Esse cabo é igual em todos os notebooks. Temos mais alguma coisa aqui desse lado ou não? Mais nada, então da embalagem só temos isso mesmo. Vamos fechar aqui e já conhecer o notebook. Agora sem o plastiquinho dele. E olha lá, temos aqui agora o Asus ROG Strix. E vamos lá, vamos tentar abrir sem tirar, sem estragar o plástico, né? Porque assim como veio pra mim, depois de ter ido para outros youtubers, pode ser que depois de mim, ainda outras pessoas pegaram esse notebook para testar, né? Olha, já tô sentindo aqui, carcaça de plástico, aliás, a tampa, né? É de plástico. E vocês já estão vendo aqui na parte interna que ele tem algumas partes bem diferentes, né? Ele tem umas borrachas aqui, por exemplo, em azul, meio verde lima, mas esse aqui é o Asus ROG Strix. Cara, muito bonito, tampa lisa. Eu acho que aqui tem partes de LEDs, talvez essa parte aqui do símbolo da ROG acenda, né? Ele tem uma cor aqui cinza, é um cinza padrão mesmo, tem algumas texturinhas aqui. Texturas não, porque aqui é liso, umas pinturas, né? Com algumas identidades visuais da Asus. E o que me interessou bastante foi essa parte de trás aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem uma pintura meio diferente aqui, com alguns respingos de tinta, né? Escrito ROG, em alto relevo inclusive. E essa parte é meio emborrachada, tá? Não é de borracha, é plástico, mas tem uma textura meio emborrachada essa parte com esses respingos de tinta. De resto, aqui atrás é tudo plástico, tá? Essa parte que vai ajudar tanto na questão de refrigeração, como também para comportar as conexões que ele tem na parte traseira, mas a tampa é toda de metal. A base em si é de plástico, tá? Então imagino que o palm rest também seja plástico e a parte de trás também é plástico, algumas partes em borracha, que seriam esses pezinhos, essa parte verde lima, né? Tudo que vai deixar o notebook mais levantadinho. Esse aqui é o outro lado dele. Cara, gostei bastante aqui do design desse notebook. Ao contrário do Zephyrus, né, que tinha uma pegada mais elegante, aqui nós temos uma parada mais robusta mesmo, né, uma tampa mais retona. O Zephyrus ele até era meio arredondadinho, aqui é uma coisa mais reta, com essa bundinha atrás, que eu particularmente gosto, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Falando sobre as conexões, esse cara aparentemente ele vai ter uma porta RJ45, aparentemente é /1000, então porta para conexão de rede gigabit, aqui é a entrada de energia. Ele tem uma saída HDMI 2.0B, tá legal? Então ainda não é 2.1, mas ok, passa aí 144 Hz numa boa, 240 Hz também, se não me engano, passa. E temos duas portas USB-C. Acontece que, no caso do ROG Strix, ao contrário do que era nos Zephyrus, que as duas eram Thunderbolt, aqui é o seguinte, uma das USB-Cs vão ser comuns ao USB-C 3.2, que não passa vídeo, não aceita, né, carregamento PID. Já a outra porta USB-C, que inclusive tem um símbolozinho de D, né, você vê que é a única porta que tem um Dzinho, essa sim já é uma USB-C com DisplayPort, então tem saída de vídeo nessa porta e também é compatível com carregamento, tá legal? Então das duas portas USB-C, apenas uma passa vídeo, ao contrário dos Zephyrus, onde as duas eram Thunderbolt e as duas passavam vídeo. Então, observação importante aí para você saber, né, do ROG Strix. Já vindo aqui pro lado, ok, no canto esquerdo, né? No canto direito, aliás, não tem nada, apenas saídas de ar. E no canto esquerdo nós temos aqui duas portas USBs comuns 3.2, tá legal? Inclusive, tem menos portas USBs do que normalmente os notebooks possuem. Normalmente tem 3, né? Aqui são apenas 2. E uma porta P2 Combo para você ligar o seu headset. Então assim, na questão de conexões USB, aqui não temos nada de muito especial. Temos 4 portas USBs no total, sendo que uma delas passa vídeo, as outras 3 não, 2 comuns e uma USB tipo C, tá legal? De conexões, podemos dizer que ele tá bem normal assim, nada de muito especial não. E vamos lá, vamos abrir esse notebook para ver como é que ele é por dentro. Vamos tentar abrir com uma mão só? Porque dizem que notebook premium tem que abrir com uma mão só, né? Então vamos ver se isso acontece nele. Sim, abre só com uma mão. E tá aí
vocês estão vendo aí como é que é a parte interna dele. Deixa eu só dar uma limpada na tela, que tem um pouquinho de pó. E ó, essa aqui é a parte interna, essa aqui é a tela. Nós já iremos falar um pouco mais sobre a tela e aqui está a parte do teclado. Assim como o ROG Zephyrus, né? Aqui não temos o teclado numérico, não temos o numpad, então acaba aqui no Enter, né? Só que esse cara tem algumas teclas a mais pelo que eu tô vendo. Ele tem aqui a tecla multimídia de play, stop, volta música, avança música, print screen, delete, né? O Zephyrus não, ele acabava justamente aqui, ele não tinha essas teclas adicionais. Também estamos vendo aqui que ele tem algumas teclas em cima. O Zephyrus tinha 4 teclas adicionais aqui em cima, nós temos 5 no Strix. Temos o botão de diminuir volume, aumentar volume, mutar microfone, mudar os métodos de ventoinha e também abrir o Armoury Crate, né, o software da ASUS. Tudo isso aqui você pode personalizar, esses 5 botões são personalizáveis no software da ASUS mesmo. Inclusive, esse teclado aqui do Strix está me lembrando muito o teclado do ASUS TUF F15, né? Com WASD aqui, com um acabamento diferente, transparente para iluminar mais, né? Provavelmente é um teclado RGB. Vamos ver como é que é o RGB dele, se é de uma zona só ou 4 zonas. E também, ponto importante, é um teclado ABNT. Então, vocês estão vendo aqui C cedilha, tem os acentos, né? Tudo no padrão brasileiro já. Para quem não curtiu o padrão US, principalmente do DLG15, né? Aqui é ABNT, tudo certinho. Gostei bastante do teclado. Eu gosto até mais do teclado do Strix do que o teclado do Zephyrus, porque do Zephyrus eu sinto que ficou muita borda aqui ao redor do teclado. Nesse cara eu sinto que ele aproveitou um pouquinho mais, apesar de ainda assim ter um pouco de borda, tá? Falando agora sobre o seu trackpad, eu já consigo ver, primeiro, é um trackpad gigantesco, dá pra ver que é um trackpad bem molinho também, então é um trackpad premium, né, onde você não precisa fazer muita força pra clicar, era um elogio que eu também tinha pro Zephyrus, só que aqui eu tô vendo que ele tá escrito Numlock. Deixa eu mostrar mais perto de vocês. Ó, eu acho que dá pra ver que tá escrito Numlock aqui no cantinho, porque eu imagino que se a gente habilitar o Numlock, esse trackpad funcione justamente como teclado numérico. Dá até pra ver umas marquinhas lá no fundinho de números. Já a gente liga o notebook pra ver se isso aqui é uma marcação de LED. Se ele acender no trackpad seria legal, né? Eu não vi muita coisa sobre esse notebook nessa questão, mas vai ser interessante. Ponto a se observar também, a tela, ela só inclina até... Provavelmente aqui é 160 graus, né? Não sei se é mais, mas ela não inclina muito mais do que isso, tá? Então é uma tela que não vai dobrar, não vai inclinar até 180, como era o caso do Zephyrus. Ah, interessante também, uma coisa que eu tô vendo aqui agora, a tela não tem webcam na parte de cima. Ó, se vocês separarem na parte de cima, primeiro que a borda é bem fininha, mas talvez o motivo dessa borda ser bem fininha é justamente porque não temos webcam aqui em cima, né? E eu particularmente gosto dessa ideia, já que eu não utilizo tanto webcam de notebook, mas eu sei que quem vai comprar notebook às vezes participa de muito videoconferência, esse tipo de coisa, mas mais coisas para falar sobre a tela. Essa tela é uma tela, primeiro, Quad HD, então uma tela 2K, primeira tela 2K que nós temos aqui no canal, inclusive isso vai fazer uma diferença nos testes, né, já que o 2K pesa mais do que o Full HD. Uma tela de 165 Hz e também uma tela 100% sRGB, aliás, minto, 100% DCI-P3, que é até melhor do que o 100% sRGB, então teoricamente essa tela é muito boa, talvez a melhor tela que já passou aqui no canal. O problema é que a tela tem apenas 300 nits e não 500 nits, como é o caso do Zephyrus. Outra diferença, aqui nós estamos uma tela 16:9 padrão, não é a 16:10, onde a tela é um pouquinho mais quadrada, fechou? Vamos ver se esse notebook está com bateria. Estava com bateria, o teclado já está acendendo, e olha só, surpresa positiva, hein? Deixa eu apagar aqui a luz. É esquema de RGB 4 zonas, então diferente que é do ROG Zephyrus, por exemplo, o Zephyrus é apenas uma zona, né? Não tem como deixar esse efeito de várias luzes ao mesmo tempo no teclado. Você escolhe uma luz, até o modo RGB de fato ele fica alternando entre as cores e não deixando todas elas ao mesmo tempo. Se não me engano aqui nós podemos aumentar ou diminuir o brilho, né? Teoricamente aqui nós temos como mudar os efeitos, né? Não deve ter muitos efeitos não, a ASUS não costuma colocar muitas opções de efeito e depois a gente vê no software também quais são essas opções. Agora uma coisa que eu notei, primeiro, com o notebook ligado atrás acende? Tá, aparentemente atrás ainda não acendeu, não sei se ele vai acender, mas eu notei que ele tem LED na parte de baixo, então ó, se eu vier aqui, olha só, vocês estão vendo aqui que ele tem uma barra de LED na parte de baixo que deixa o notebook bem bonito. Ou seja, é de fato um notebook gamer, né? Vocês sabem aí que quanto mais RGB, mais FPS a gente pega nos nossos jogos. Então legal.
Pontos positivos aqui já para os LEDs, viu? Primeiro, teclado 4 zonas, muito legal. LED embaixo que deixa o charme legal, vocês devem estar vendo aqui, parece aqueles neons, né? Dos carros ali, dos Velozes e Furiosos. Eu só não sei se tem como configurar para acender o logotipo aqui atrás. E pessoal, eu tava quase esquecendo, mas lembra que eu falei aqui do trackpad, que além dele funcionar como um trackpad, né, para você utilizar como mouse ali, se você clicar aqui em cima no Unlock, e não pode ser touch, tem que apertar com um pouquinho de força, olha só, ele acende justamente o teclado numérico. Isso aqui é um diferencial gigantesco, cara. Eu nunca vi antes um notebook com esse diferencial. Com um numpad habilitado, ele não funciona como trackpad, tá? Você tem que vir aqui e clicar novamente para ele desabilitar o numpad. Quando você habilita, você consegue utilizar os números aqui e isso é muito legal, cara. É um recurso muito legal que se tivesse, por exemplo, no Zephyrus, seria uma adição muito bem-vinda, né? Porque aqui, por mais que o teclado não tenha um teclado numérico, você consegue utilizar e na hora que você não quer utilizar, você pode simplesmente tocar aqui em algum ponto aqui que ele vira um trackpad normal. Isso é muito premium e, cara, não tenho o que falar nessa questão. Teclado, RGB, backlight, iluminação que ele tem e justamente também no trackpadzinho. Eu só não entendi direito como é que faz para ativar. Tem um lugar específico aqui que tem que clicar para ativar aí com costume, né? Ah, você tem que deixar apertado no lock. Entendi. Então não é botão físico, você só encosta e deixa apertado que ele acende ou apaga. Mas é o seguinte, pessoal, para continuar, eu precisaria instalar aqui o Windows, instalar os drivers, fazer toda a atualização. Assim que eu terminar a configuração, a gente volta para mostrar para vocês como é que é o software interno dele, que se ele tem Mux Switch, esse tipo de configuração, ver também como é que está configurada, né, RTX 3060 e partir para os testes em jogos, fechou? Então, deixa eu só atualizar, já volto aí. E bom pessoal, é o seguinte, o Asus ROG Strix G15 aqui já está prontinho, atualizei todos os drivers, tudo que precisava atualizar no Windows Update, mas eu esqueci de passar algumas informações do unboxing, então vamos lá, deixa eu só tirar isso da frente, né? Primeira coisa que eu notei que eu fiquei falando bastante sobre design dele, construção, e esqueci de falar que o Palm Rest, que é essa parte interna aqui onde fica o teclado, né? Onde fica o touchpad, toda essa parte interna é de plástico, tá legal? Não é de metal, não é um plástico igual a gente encontra no Zephyrus, aqui é um plástico mais liso, bem parecido com o que a gente encontra no Legion 5i, então é legal, é uma qualidade interessante, mas não é tão premium quanto o Zephyrus, que é mais emborrachado, apesar de que eu prefiro até um acabamento mais simples assim, porque marca menos os dedos. Outra coisa, gostei bastante da tela desse notebook aqui, tá? É uma tela 2K com mais resolução. Eu não sei se eu vejo tanta diferença nisso, eu vou ver mais nos jogos ali na aplicação, mas enfim, é um ponto que favorece ele em cima do Zephyrus. É uma tela 100% DCI-P3, então com uma taxa de cores até melhor do que o 100% sRGB, e 100% do DCI-P3 vai dar mais ou menos 125% do sRGB, só para vocês terem uma noção. 165 Hz, tá? Igual o Zephyrus. Em contrapartida, eu acho que o único ponto que pega um pouco nessa tela é que é uma tela de apenas 300 nits. E sim, 300 nits é bem bom já. Hoje em dia, os notebooks mais básicos, né, tem telas de 250 nits, que são telas mais fracas. 300 nits que é o que a gente encontra, por exemplo, no Dell G15, que é uma tela que eu elogio bastante pelo custo-benefício. Esse cara também tem 300 nits. Acontece que o Zephyrus, o irmão dele mais premium, né, já tem uma tela de 500 nits e eu vou te falar que faz muita diferença. A tela do Zephyrus é muito mais brilhante, faz você enxergar as coisas com mais nitidez, mas 300 nits tá tranquilo, né? Ainda mais sabendo que é uma tela superior na resolução, superior também na taxa de cores, só perde nessa questão de nits e pelo fato de ser 16:9, né? Não é uma tela 16:10, como é o caso do Zephyrus também. Primeira coisa que eu queria mostrar aqui dentro do software já do Strix é que estamos numa resolução 2K, então não é Full HD. Importante falar que os testes que nós iremos fazer hoje é em 2K. Nós não testamos outros notebooks em 2K para poder comparar resultado e o 2K é bem mais pesado que o Full HD, tá? Importante levar isso em consideração. Quem sabe mais para frente a gente também não teste, né, na resolução Full HD para comparar o poder dela. Falando de poder, esse notebook tem uma RTX 3060 melhor do que a 3060 que tem Dell G15, Legion 5i e muito melhor até do que a 3060 que tem no Zephyrus, né? Porque essa 3060, se nós entrarmos aqui no painel de controle e virmos nas informações do sistema, vocês vão ver que a potência máxima aqui da 3060 é de 140 watts.
Dell de 15 chega até 130 watts, tanto o Dell de 15 como o Legion 5i. Já o Zephyrus chega apenas a 120 watts. Então aqui nós temos uma 3060 com mais poder, com mais energia, justamente para tentar gerar mais performance, mas talvez esquentando mais também. A gente já viu com a experiência do LS300 que quanto mais poder, quanto mais watts você entrega para a placa de vídeo, mais esquentado fica o notebook no geral. Não é nem só a placa de vídeo que esquenta, o processador acaba esquentando junto. Então, apesar desse cara ser resfriado por metal líquido, eu já vi pessoas falando, como o próprio Dan Ferreira, nosso especialista em notebooks, né, que apesar de ser metal líquido, esse ROG Strix esquenta um pouco sim. Mas beleza, o que mais que nós temos para ver aqui no software antes de irmos para os jogos, né? A gente pode dar uma explorada no software da própria ASUS, né? Nós já exploramos esse software aqui no TUF F15, no Zephyrus também. E cara, é muita informação, mas eu vou resumir para vocês a parte importante. A parte importante é, primeiro, aqui embaixo você consegue mudar o modo de temperatura, o modo térmico do notebook. E cara, quando for jogar, obviamente nós iremos colocar no turbo, né? Tem teclas específicas para isso também aqui no próprio teclado. Então, por enquanto tá no silencioso para não fazer barulho, depois a gente bota no turbo, até para ver se ele tem um ruído muito alto. Agora, daqui a gente vai para totalmente na direita, que é essa parte aqui. Primeira coisa, esse notebook está no modo Optimus, então ele está com Optimus habilitado, tanto que está com MS Hybrid, né? Se nós clicarmos aqui, ele vai pedir para reiniciar, e se nós reiniciarmos, se eu tivesse clicado sim ali, né? Ele iria trocar para o Mux Switch, que é justamente o Optimus desabilitado. Então, assim como o Zephyrus, aqui também temos como desabilitar o Optimus, né? Para não sofrermos perda de desempenho por conta da placa de vídeo integrada desse Ryzen 7 dele. Aqui você pode desabilitar o touchpad, desabilitar ou habilitar o som de arranque, que é o som de inicialização. Aqui você pode, se você deixar habilitado, como é o caso que eu deixei aqui, ele deixa a taxa de resposta do monitor em 3 milissegundos, uma das melhores taxas de resposta que eu já vi em monitores gamers, igual o Zephyrus, que tinha a mesma tecnologia. Enfim, várias coisas aqui para você poder configurar. Eu acho que entre tudo isso aqui, o mais importante é o Optimus, né? O fato de você poder habilitar ou desabilitar ele. O que mais tem para ver aqui no software, né? Se você vir aqui no menu Sistema, nós temos algumas coisas legais, como por exemplo, configurar as questões de iluminação. Então você pode sincronizar no Aura Sync, que é para quando você tem vários dispositivos da ASUS, né, com iluminação sincronizada, você pode sincronizar tudo aqui, ou se não mudar entre os efeitos de luz. O estático é cor parada, intermitente é aquela cor que acende e apaga, estroboscópio ela fica acendendo e apagando rápido. Sinceramente, pessoal, o método que está aqui agora, que é justamente o RGB, onde fica correndo de um lado para o outro, aqui embaixo também, né, fica o RGB correndo de um lado para o outro, é o modo arco-íris, que sinceramente é o modo mais legal na minha opinião. Então eu deixo aqui no modo arco-íris mesmo. De resto, aqui no software não tem muito mais. Claro que tem coisinhas legais ali pra ver e tal, mas o que importa pra gente mesmo era isso. Já já eu vou mudar pro modo turbo, tá? Mas antes eu vou iniciar o jogo e aí a gente vê como é que tá a performance, né, dessa RTX 3060. Lembrando que estamos na resolução Quad HD 2K, então não vai ser o mesmo resultado do que a gente pegava em outros notebooks que trabalhavam apenas com a resolução Full HD. Pessoal, seguinte, nós já estamos aqui no Horizon Zero Dawn, porém já passaram algumas horas desde que eu comecei a fazer a configuração, porque eu tô com algumas dificuldades que vocês estão vendo aí na tela. Eu consegui abrir aqui MS Afterburner, ele tá mostrando algumas estatísticas, né, da RTX 3060, como uso, temperatura, frequência, VRAM e o Power. O problema é que na parte de CPU, processador, o MS Afterburner não consegue puxar as informações dele, só consegue puxar o uso, mas não consegue pegar a frequência, temperatura, energia dele, nada disso está disponível para eu poder monitorar. Eu acredito que seja alguma coisa, alguma incompatibilidade, né, com o Ryzen 7 6800H, já que é um processador novo. Então precisaremos pesquisar mais para poder descobrir isso, tá? Então aqui não teremos muitos dados do processador. Eu até consegui puxar uma informação da HW Info, que foi a temperatura. Então essa temperatura aqui de baixo é justamente a temperatura que o processador está pegando. Nesse momento ele está rodando aqui a 62 graus, fechou? Estamos aqui no Horizon Zero Dawn, que é o jogo que nós iremos testar aqui hoje. Eu achei que ia dar tempo de testar mais coisa, mas o vídeo está ficando muito longo, então vamos deixar os outros testes para rolar aí nas lives e também no vídeo de review, tá legal? Caso você queira ver esse cara rodando jogos de fato, dá uma olhadinha na live que provavelmente a gente já fez testando ele. Aí pessoal, esqueci de falar,
faltou ainda a gente colocar o modo de alto desempenho, né? Então vamos deixar aqui, ó, no modo térmico turbo, que é onde ele vai liberar o máximo de power aí, tanto para a placa de vídeo como também para o processador. Eles vão esquentar um pouco, eu acho, mas vamos lá. Estamos rodando agora Horizon Zero Dawn, então, aqui no Asus ROG Strix G15. Estamos pegando uma média de FPS bem interessante, ainda mais porque estamos em 2K, não estamos em Full HD. E algumas informações, ó, placa de vídeo, primeiro, a RTX 3060 está em 100% do seu uso, então estamos usando, né, o máximo da capacidade da placa de vídeo aqui. Temperatura dela tá bem tranquila, 77 graus aí, tá chegando perto dos 80, né, então vamos dizer que a temperatura tá no sinal amarelo aí. Quando chegar em 80 é uma temperatura ok ainda, mas chegando perto do quente, né, lembrando que a 3060 chega só até 86 graus, depois ela começa a sofrer throttling. Eu reparei que o power da GPU ali embaixo, que é a potência, a energia que ele está consumindo, né, tá sempre 115 watts, ali atrás chegou a bater os seus 140 watts, então estamos já vendo, né, essa placa de vídeo rodando aí em um power bastante alto. Não sei se vocês começaram a ouvir agora a ventoinha do notebook, mas a ventoinha agora dele está rodando de forma bem expressiva. Então antes o notebook estava completamente silencioso, mas agora já está fazendo um pouco mais de barulho, mas mesmo assim não chega ao nível de barulho, por exemplo, do ROG Zephyrus ou do Zephyrus, né? Porque o barulho do Zephyrus realmente era um barulho bem alto. Esse cara tá com barulho alto, mas não tanto quanto o Zephyrus estava apresentando pra gente. Agora, olhando as estatísticas do processador, dá pra ver que a temperatura do processador principalmente tá numa temperatura ok, cara. Eu tava esperando uma temperatura mais alta, pra falar a verdade, né? Eu vi algumas pessoas comentando que esse notebook, apesar de ser metal líquido, estava esquentando um pouco. Mas 83 graus, que é aquele último número ali, ó, da tabelinha, né, que é a temperatura do processador, tá bem tranquilo na minha opinião. 85 graus é uma temperatura legal. 90 graus, para mim, abre o sinal amarelo, e bater nos seus 95, 97 graus, aí já para mim é um notebook que está esquentando demais. 85 graus não é um notebook gelado, como o Legion 5i, mas é uma temperatura bem aceitável, uma temperatura onde eu, sinceramente, não iria me preocupar em controlá-la ou tentar diminuir ela. E bom, estamos chegando aqui no final do benchmark, então temperaturas ainda estão ok, nenhuma delas ainda bateu no sinal amarelo para mim. E o FPS médio aqui, lembrando, estamos no talo e com a resolução em 2K, pegou 73 FPS. Nós nunca tínhamos testado antes outros notebooks nessa resolução, até testamos um ou outro, né, mas não focado nessa resolução, então não dá para saber se 73 FPS é muito ou pouco em comparação com os outros notebooks como a RTX 3060 que temos aqui no canal. Vamos baixar a resolução para Full HD, que aí nós temos números, né, que eu tenho de cabeça. Dell G15 pega 84 FPS, Legion 5i pega seus 92, o Zephyrus também pega seus 92 FPS nessa resolução, então vamos botar em Full HD para a gente poder testar o ROG Strix e ver se ele pegaria uma performance melhor do que os outros notebooks, apesar da tela dele ser 2K, né? Então pesar mais no final das contas. Ó, estamos rodando aqui já o benchmark. E vou te falar que o FPS dele não tá, agora cresceu um pouco, né? Dá pra ver que a 3060 ali não está mais em 100% de uso, né? Então dá pra ver que tá sobrando 3060 e dá também pra ver o power da GPU, ou seja, o consumo da GPU não tá mais batendo os seus 140 watts, porque eu já falei aqui algumas vezes que a placa de vídeo só chega no seu máximo de consumo quando ela está sendo muito utilizada, que era o caso em 2K, aí ela chega ali nos seus 140 watts de vez em quando. Se a placa de vídeo está dando conta ali com 115 watts, não tem por que ela consumir mais. Então existe até a possibilidade de nós pegarmos a mesma média de FPS de outros notebooks, como por exemplo a mesma média que o Zephyrus pegou. Vamos esperar aí, né, o final do benchmark para ver se pega os mesmos 92 FPS ou quem sabe até menos, já que o Ryzen 7 6800H pode ser melhor ou pior do que o i7 12700 aqui no Zephyrus. E bom, estamos chegando aqui no final do benchmark, né? Já dá para ver que primeiro, temperaturas ainda estão tranquilas, processador ainda não bateu 90 graus, placa de vídeo também não chegou a bater 80 graus e a média foi de 91 FPS, exatamente a mesma, exatamente não, porque o Zephyrus pegou 92, mas tem a pequena variação, então pegou basicamente a mesma taxa de FPS do Zephyrus, justamente por aquilo que eu falei, quando a placa de vídeo ela não precisa consumir mais, ela não consome, no caso do Horizon Zero Dawn, né, é um jogo onde além da placa de vídeo é importante ter um bom processador também, então para você conseguir usufruir dos 140 watts
que o ROG Strix tem para oferecer, aí é só você utilizando realmente a resolução 2K. Se a gente testasse, por exemplo, o Zephyrus, né, que tem um consumo menor, um consumo ali de 120 watts em 2K, comparado com o Strix, aí sim poderíamos ver uma diferença, o Strix pegando mais performance que o Zephyrus, mas baixando ambos para Full HD, onde a 3060 ela consegue dar conta tranquilamente, aí eles pegam as mesmas performances ali, 92 FPS para o Zephyrus, 91 FPS para o Strix. Enfim, pessoal, eu gostaria de testar ainda mais jogos, né, um Forza Horizon 5, esse tipo de coisa, mas o vídeo já tá ficando muito longo, então para resumir um pouquinho, vamos finalizar só com esses 2 testes, e se você quiser ver mais testes, nós vamos fazer lives, vídeos aí testando mais coisas também, é só acompanhar o canal. E no final das contas, esse aqui então é o Asus ROG Strix, muito interessante, notebook aí que me impressionou principalmente por conta da construção de iluminação dele, né, os outros notebooks que eu tive, no máximo o LS300 tinha uma iluminação na parte de trás, mas eu gostei desse neonzinho que ele tem, gostei também, né, da iluminação que ele tem aqui atrás, e também gostei do RGB dele, que é o RGB 4 zonas, né, onde você tem aqui a suavização entre as cores, diferente, por exemplo, do Zephyrus, onde é um RGB de apenas uma zona. E aí fica uma questão muito interessante, né? Entre os produtos da Asus, então Asus ROG Zephyrus ou Asus ROG Strix, qual é o seu preferido? Comentem aí embaixo. Porque eu vou te falar que eu tô bastante na dúvida, porque apesar desse cara aqui ter mais poder, ter uma tela 2K, uma tela que inclusive tem uma taxa de cores até melhor do que o Zephyrus, eu confesso que eu gosto da aparência premium ali, da finura, né, do Zephyrus, da tela dele também ser 16x10 e ainda com 500 nits. Mas é porque no meu caso eu sou muito focado em produtividade, utilizo o notebook muito mais para trabalhar do que para jogar. Eu tenho certeza que se você for gamer e utilizar mais o notebook para jogar do que para trabalhar, eu acho que você vai acabar escolhendo o Asus ROG Strix mesmo, porque esse cara realmente é um excelente notebook gamer. Nós ainda precisamos testar mais ele, conhecer mais sobre esse cara. Aparentemente é um notebook que não esquenta tanto, eu estava esperando que ele esquentasse mais, pelo menos no Horizon Zero Dawn não esquentou muito, e parece que vai rodar os jogos em 2K tranquilamente graças a esses 140 watts que ele tem no seu consumo. Mas é isso, pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse unboxing, o que vocês acharam do ROG Strix, né? Comenta também o que eu perguntei ali atrás, se vocês preferem um ROG Zephyrus ou um ROG Strix, que são linhas com propósitos diferentes, e não se esqueça de deixar seu gostei, isso apoia demais o canal, de repente se esse vídeo, né, tiver aí bastante curtida, a Asus não manda aí mais modelos pra gente testar, mas é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo então, até mais, valeu!